Olá, eu sou Renata Imbriani. Eu sou André Guerreiro. Nós somos detetives da história. Muita gente nem imagina os tesouros da nossa história escondidos por aí, em porões, garagens, galpões abandonados. Nossa missão é tirar a poeira de objetos que de cara parecem insignificantes, mas que na verdade podem revelar muito do nosso passado. Se você acha que tem algo muito valioso em casa e precisa provar isso, nós podemos te ajudar. Ou não, porque se sua pista for falsa, a gente vai descobrir. Mas se a história for boa, a gente vai até o fim. Toda vez que eu visito a região portuária do Rio, eu fico muito impressionada. Gamboa, Saúde, Pedra do Sal. É um lugar impregnado de história. Tudo aconteceu por aqui. Aqui era a entrada da cidade e também do país. A gente quase pode ouvir o movimento do cais do Valongo, cheio de gente, e as correntes de escravos se arrastando. É uma energia muito presente. Muitas passagens da nossa história recente também impressionam pela quantidade de vítimas, de pessoas desaparecidas. Essa liberdade que a gente vive hoje já foi artigo de luxo e custou a vida de muita gente. A época da ditadura militar, por exemplo, fez grandes heróis e algozes. O Ronald Rocha foi preso durante a ditadura e guarda desde essa época um casaco que seria de Carlos Daniele, um dos heróis da Guerrilha do Araguaia. E aí, quando a dona Mercê me contou sobre o ferrete de marcar escravos que foi deixado na sua casa aqui na zona portuária, eu precisei ver de perto. Dona Mercê? Oi. Renata, detetives da história. Me conta direito, dona Mercê, o que é o Instituto dos Pretos Novos? Em 1988, preste atenção nessa data, nós encontramos a casa. Quando foi em janeiro de 1996, a gente fez um pezinho de meia. E conseguiu começar a reforma? Consegui fazer iniciar a sonhada reforma. Quando abriram os buracos e começaram a tirar a terra de fora desses buracos, começou a sair ossadas, mas eu não estava aqui. Uma pessoa enterrada no quintal é admissível até naquele momento, naquela coisa antiga, as pessoas talvez... Mas aqui é a família inteira, mais do que uma família. Nossa. Isso está parecendo um assassinato em massa, um serial killer. E aí eu liguei para um amigo meu, que é vizinho aqui, o Machado. Eu liguei para ele assim, Machado, você andou um período com a preservação do bairro, que o bairro era um bairro histórico e havia um cemitério. Que cemitério seria esse que você comentou, se é que eu não me engano? Ele disse, não, é um cemitério, sim, de escravos. Falei, e onde seria esse cemitério? Na minha casa. Aí, na sua rua. Aí eu falei, achei. 2 dias depois, passaram, né? E chegaram 2 arqueólogas e elas falaram assim, aqui é o cemitério dos Pretos Novos. Por que Pretos Novos? Pretos Novos? Pretos Novos são os recém-chegados de África. Hoje você vê ali fragmentos de ossos. Eles não tiveram o respeito na vida e também não tiveram o respeito na morte. Eu falei para você criança chorar. Não, é terrível, é terrível.
E quando surge o nosso ferrete? Com essa coisa de referência, ali é a casa do cemitério, uma pessoa aqui no bairro foi fazer também uma obra na sua casa, mas ela não quis falar às autoridades. Ela trouxe o ferrete. Assim, eu sei que isso vai ser interessante, vocês estão guardando essa história. Eu não quero guardar essa história, mas eu acho que você precisa tomar conta desse ferrete. E eu falei, tudo bem, eu fiquei com o ferrete. E a senhora acredita que o ferrete seja um ferrete de marcar escravos? Creio que sim. Eu tenho um carinho com esse ferrete, ao mesmo tempo eu tenho uma certa tristeza com ele, porque é cruel a forma que eles marcavam as pessoas. É cruel também um boi receber. Triste isso. Não existe nenhuma gentileza nesse processo, né? Parece um P, né, dona Mercedes? É, um P e um E. É. A senhora sabe o que pode significar essas letras? Olha, eu sei que no livro de registro dos óbitos do Museu da Cúria, existem vários símbolos de proprietários de escravos ou de traficantes, mas a gente nunca teve, eu nunca peguei nesse livro. Eu sei que é um objeto super valioso para o Instituto, para você, mas eu posso levar para poder fazer os exames, os testes, fazer as pesquisas? Você confiaria em mim? Claro, com certeza. Fechado. A Renata me ligou dizendo que precisava da minha ajuda para olhar um livro de óbitos, porque estava bastante mexida com a história do ferrete de marcar escravo da dona Mercedes. Ela é muito esperta, tem um faro excelente, mas como é muito sensível, sei o quanto isso pode atrapalhar as investigações. E é claro, eu não podia deixá-la sozinha nessa. E parece que é um livro importante, onde estariam registrados os óbitos que aconteceram ali, naquela área do porto, antigamente chamada de Freguesia da Nossa Senhora das Neves e Santa Rita. Parece também que o livro descreve as marcas que os escravos mortos traziam no corpo. Marcas de propriedade mesmo, como é que o nosso ferrete faria. É muito louco, né? Como um crime dessa magnitude contra a humanidade tem acontecido por séculos. Não, e feito por um povo que se dizia cristão. Será que eles acreditavam mesmo que os africanos eram inferiores e por isso não deveriam ser tratados como seres humanos? Pensar assim é muito cruel, né? Ah, pior que não eram só os europeus que achavam isso, né, Renata? Como não? Não, em alguns estágios da escravidão, o negócio era tão lucrativo que até os africanos passaram a negociar pessoas na África. A vida é dura, Renata. Há 3 séculos era duríssima. Então. Olá. Boa tarde, tudo bem? Eu preciso fazer uma pesquisa no registro de óbitos da freguesia de Santa Rita. Renata, então vamos lá. A gente tem que encontrar um C e um E, um C espelhado e um P, não é isso? Mas, pelo amor de Deus, vai com calma. Olha isso aqui que interessante. Pensar que existiam pessoas que passavam a vida inteira, né, fazendo esse tipo de registro. Esse vigário aqui, por exemplo, Joaquim Maia da Silva. Não, Joaquim de Souza Maia, né? A assinatura é sempre dele, né? Sempre dele. Um trabalho meio mórbido, né? É. Agora, o mais louco é você imaginar o seguinte: os escravos que chegavam aqui e morriam logo depois, eles só podiam ser identificados exatamente por esse tipo de marca aqui. Ó, aqui ele fala, por exemplo, ele recebeu um corpo de um escravo novo para ser sepultado e tinha no peito direito essa marca, um P e um R. Olha que incrível, ele cataloga também o nome dos navios negreiros. Não tem nada parecido com a nossa marca, né? Nada. Quando o livro foi chegando ao fim, a gente percebeu que ia sair dali sem nenhuma pista. Tentamos ver outros livros de óbitos, mas o pessoal do arquivo disse que os outros volumes estavam muito deteriorados e não podiam ser consultados. É bem frustrante quando isso acontece, mas vida de detetive é assim. O tempo todo seguimos pistas falsas, mas elas nos dão mais vontade de desvendar os mistérios.
Se não dá para descobrir o que significa o símbolo na ponta do ferrete, descobrir sua idade e sua real utilidade são questões de honra agora. Mas se não acharmos outros ferretes, vamos morrer na praia. Dona Mercedes tem um ferrete que foi deixado anonimamente em sua casa, que ela acredita que seja de marcar escravos. Ela mora na região portuária do Rio de Janeiro, por onde grande parte dos escravos africanos entrou no Brasil. Seguimos a pista do livro de óbitos, onde possivelmente a marca do nosso ferrete estaria registrado no corpo de algum escravo morto. Apesar do livro ser incrível, ele nos deixou com muito mais perguntas do que respostas. E o que é pior, a marca do nosso ferrete não estava lá. Mas tudo bem. Se não podemos saber a quem ele pertenceu, vamos saber para que de fato ele servia e sua idade real. Mas outro caso bastante intrigante precisa da minha atenção nesse momento. Um agasalho que teria pertencido a um dos líderes da guerrilha do Araguaia precisa voltar para as mãos dos seus herdeiros. Eu não posso perder isso. Ronald? Oi. Tudo bem? André. Desculpa o atraso, eu vim mais rápido que eu pude. Ah, que isso. Você trouxe o casaco? Claro. Deixarei minha cabeça, mas o casaco mas não. o casaco não. Vamos lá, por favor. É um casaco grosso, né, Ronald? Invernal. No Rio é um casaco para poucos dias, né? Mas para São Paulo talvez não tanto. Ronald, pelo pouco que eu pude ler a caminho daqui, o Daniele foi um dos heróis da guerrilha do Araguaia, é isso? Sem dúvida, o Daniele foi herói da luta democrática do povo brasileiro contra o regime militar e foi uma figura fundamental na história do movimento comunista no Brasil. Era dirigente do PCdoB, mas estava fora da área de guerrilha. Ele militava no Rio e em São Paulo. Pouco se fala sobre esse movimento que aconteceu na região amazônica entre fins de 60 e início de 70. A guerrilha queria promover uma revolução socialista partindo do campo, inspirada pelas revoluções cubana e chinesa. Os combates aconteceram ao longo do rio Araguaia, por isso o nome. Essa região era habitada por muitas famílias nordestinas que migraram em busca de terras e oportunidades de trabalho. Mas ali só encontraram exploração por parte dos donos da terra. Daí o cenário ideal para começar uma revolução popular. Os guerrilheiros eram ex-estudantes universitários e profissionais liberais, além de camponeses da região que aderiram ao movimento. Muita gente desapareceu, morreu ou foi presa por esta causa. O Daniele não era membro militar da guerrilha, mas era do Comitê Central e da Comissão Executiva Nacional. Portanto, o Daniele participava ativamente e de maneira presente desse processo de direção política. Eu não fazia ideia da força desse movimento e da brutalidade com que ele foi reprimido. O Ronald me disse que ele era composto por cerca de 80 guerrilheiros, sendo que 50 são considerados ainda hoje como desaparecidos políticos. E como é que a gente chega nesse casaco? Bem, eu fui preso no último dia de agosto de 72 aqui no Rio. Fiquei 10 dias sendo torturado no quartel da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita. Depois do 10º dia fui levado para Alban, em São Paulo. Depois me enviaram para a Justiça Militar. No presídio do Hipódromo, eu me encontrei com o César Telles, que foi preso na época da própria prisão do Daniele. E como eles atuavam conjuntamente em São Paulo, tinham relações orgânicas, ele teve acesso a esse casaco do Daniele. No dia da minha saída, o César, que iria continuar cumprindo pena, me procurou e relatou a história do casaco. Disse que o casaco pertencia ao Daniele e que, como eu estava saindo antes, ele gostaria que eu levasse o casaco para preservá-lo. E isso é o que eu fiz. Eu saí em 73 e, desde então,
eu guardei esse casaco. E o César Telles sobreviveu a isso tudo? César Telles sobreviveu, ele e a companheira dele, a Amélia, que foram também presos e torturados na mesma época, e hoje moram em São Paulo. Você teria o contato dele para me passar, Sim, Ronald? eu posso lhe passar do telefone deles. Então, Ronald, a nossa missão é retornar esse casaco para os herdeiros do Daniele. Vai ser uma grande honra para mim participar dessa missão. Te agradeço muito. E eu posso levar o casaco comigo? Claro, esse casaco não é meu, é do povo brasileiro, é da resistência democrática e será muito melhor guardado com os familiares do Daniele. Descobri que existiam outros ferretes no Museu Histórico Nacional do Rio e que eles nos emprestariam para que a gente fizesse um exame metalográfico em todos eles. Assim, a gente vai poder comparar a idade e a tecnologia em que eles foram produzidos, eliminando algumas lacunas desse mistério. Você tem 2 ferretes catalogados aqui. São esses 2, correto? São esses. De que década eles são? A documentação nos indica que eles foram adquiridos pelo museu na década de 20. E SJB, você sabe o que significa? Não temos essa informação, Renata. Entendi. Eles não são muito diferentes do que eu tenho, não. Eu vou te mostrar. O que difere é o tamanho do cabo. Olha aqui, ó. Muito maior. Olha que estranho. Inclusive, nós temos um parecido, mas que não está aqui em exposição. Quando a Fernanda me disse que tem um outro ferrete parecido com o meu, eu fiquei mais esperançosa. Aqui está, Renata. Opa! Eu acredito que seja bem parecido com esse que você me mostrou. É, de tamanho é mesmo. Mas minha alegria durou pouco. O ferrete que a Fernanda me trouxe é, na verdade, um ferrete de marcar bois. E o pior, ele seria da década de 60. O Museu Nacional até empresta os ferretes, mas quem vai levá-los para o teste metalográfico vai ser a Fernanda, por uma questão de segurança mesmo. O máximo que pode acontecer é nós termos um ferrete de marcar bois ao invés de um ferrete de marcar escravos. Sendo assim, evitamos que o Instituto dos Pretos Novos cometa uma gafe histórica. Claro que eu vou voltar a tempo, Renata. Amanhã mesmo a gente vai fazer os testes dos ferretes, não se preocupa. Não, se você acha que eles vão te dar uma resposta, você pode sim consultar os seus guias espirituais. Eu só acho que nesse caso o teste de metalografia vai ser um pouco mais preciso, né, Renata? Tá bom, deixa. Essa foi demais. A Renata quer incomodar os guias espirituais dela com essa história dos ferretes, para saber se a gente está indo no caminho certo ou não. Eu, pessoalmente, prefiro lidar com especialistas ainda vivos, mas é impressionante como ela sempre consegue fazer uma conexão com o universo sobrenatural nas investigações. Quando eu estava vindo para São Paulo para seguir a pista dos herdeiros do Carlos Daniele, a Renata me ligou para falar das suas últimas descobertas sobre o ferrete e para me consultar sobre o seu próximo movimento. Ai, Renata Imbriani. O André não acredita que nós temos guias espirituais que muitas vezes nos indicam um caminho a seguir. Bom, cada um tem as suas armas. Eles já me ajudaram muitas vezes e no caso do ferrete não está sendo diferente. Quando eu estava no Museu Histórico Nacional e vi um ferrete bem parecido com o da Dona Mercê, fiquei animada. Mas ele, segundo os técnicos do museu, serviria para marcar gado. A única maneira de termos certeza disso é fazer um teste metalográfico em todos os ferretes que achei até agora. Eu realmente espero chegar a tempo de ver os testes dos ferretes, mas antes eu preciso encontrar o casal Telles, que, segundo Ronald, recebeu o casaco do Daniele ainda na prisão.
César? Oi, tudo bem? Prazer, estava te esperando. Entra. Com licença, Amelinha? Ô, Amelinha. Como vai? Amelinha e César, eu vim aqui com uma missão muito especial. Eu preciso ter informações sobre um casaco que teria pertencido ao Daniele e também tentar descobrir o paradeiro dos herdeiros do Daniele. Como que vocês conheceram o Daniele? Bom, o Daniele a gente conheceu nos anos 60, porque nós éramos do Partido Comunista e ele também, né? Então ali a gente conheceu, não só conheceu, como nós trabalhamos junto, porque nós éramos da imprensa e o Daniele cuidava da imprensa. Tanto é que nós somos presos juntos, né? Pela Operação Bandeirante, pelo DOI-CODE, do 2º Exército aqui de São Paulo, e nós somos torturados ao mesmo tempo, eu, ele e o César, né? E ele é torturado até a morte. Então nós somos testemunhas oculares da sua morte, do seu assassinato sob tortura dentro do DOI-CODE. Agora, a versão oficial é diferente do que vocês testemunharam na prisão. Completamente diferente. Bom, eu tenho aqui a foto de um casaco que eu queria mostrar para vocês. Vocês já viram esse casaco? Isso aí parece casaco de lã, né? Nós fomos presos para fazer calor, eu me lembro disso. Era dezembro e era muito quente, principalmente dentro das salas de tortura. Agora, eu tive com o Ronald lá no Rio de Janeiro e ele me falou com muita convicção que esse casaco teria sido passado para vocês na prisão e depois vocês teriam entregue a ele esse casaco. É que eu e o César, nós ficamos conhecidos como a família Teles, como o casal Teles. E nós sempre denunciamos o assassinato do Daniele sob tortura. Então, muita gente, tudo que se refere ao Daniele, muita gente acha que somos nós. Eu acho que ele pode ter usado esse casaco, sim. E passou para nós desapercebido, enfim. Nós não lembramos, essa que é a verdade. Agora, o corpo do Daniele foi enterrado dignamente, foi dado como desaparecido, como foi? Não, a ditadura matou como terrorista e jogou lá num cemitério que fica em Perus, na região oeste da cidade. Nós vimos no processo uma certidão de óbito do Carlos Daniele. Com essa certidão, nós vimos que ele tinha sido sepultado no cemitério Dom Bosco. E nós fomos lá e pedimos para ver os livros. E depois nós tomamos providência para exumar e levar para o Rio de Janeiro, que era onde ele nasceu, em São Gonçalo. Agora, essa informação para mim pode ser uma pista importante. Se eu encontrar nesse cemitério em Niterói os registros, é possível que haja o contato dos herdeiros do Carlos, né? Com certeza. A coragem do Carlos me impressionou muito. Ele dizia que sabia de tudo e não iria contar. Os torturadores devem ter ficado loucos de ódio dele, e aí tudo acabou muito mal. O César e a Melinha, infelizmente, não lembram de ter recebido o casaco do Daniele. Mas também com tanta coisa acontecendo, eu não sei se eu lembraria de um detalhe assim. Mas confio na versão do Ronald. E agora eu preciso achar os herdeiros. E a Renata vai ter de me ajudar. Ô, Renata. Oi, André, tudo bem? E aí, tá voltando? Tô indo, mas escuta, antes eu tenho uma missão pra você que eu acho que você não vai adorar. Eu preciso que você pesquise pra mim os cemitérios de Niterói. Não, a gente marcou um teste super importante hoje. Não, eu sei, Renata, mas escuta. O César e a Melinha Teles me disseram que os restos mortais do Daniele foram transferidos do cemitério Dom Bosco, no Perus, para algum cemitério em Niterói. Não está entendendo? Se você descobrir que cemitério é esse, a gente tem uma grande chance de descobrir os registros de algum herdeiro do Daniele. Tá bom. Eu vou ver como é que eu resolvo as coisas por aqui. Te dou um toque. Tá bom, força aí. Bom voo. Um beijo. Beijo. Complicado não foi.
Rapidamente eu descobri que existiam 5 cemitérios em Niterói. Daí eu pensei que em Perus eles pudessem ter um registro do destino dos restos mortais de Carlos Daniele em Niterói. Liguei para lá, abusei um pouco da vontade das pessoas e descobri, finalmente, que ele está enterrado no cemitério da Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento. Ufa! Corri para lá. Olá, Oi, tudo bem? posso ajudar em alguma coisa? Então, eu estou procurando o cemitério da Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento. Aqui tem outro cemitério, Maruí, ele fica dentro do Maruí, entendeu? Ah, é? Então, aí tem logo em seguida esse portão, tem o segundo portão, aí você vira à direita, tem esse caminhozinho, como se fosse essa rua, né? E um pouquinho antes da igreja tem lá o Santíssimo. O André sabe que eu fico mexida quando eu vou ao cemitério. Não que eu tenha medo, não. É que são muitas energias para equilibrar. É engraçado, ele se diz cético, mas ele não quis vir aqui no cemitério. Aliás, aqui não é um cemitério, é um complexo de cemitérios. Então, só me resta a peregrinação atrás desse registro. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. É o 3º cemitério que eu vou e você é a minha última esperança. Preciso achar a ossada de Carlos Nicolau Daniele. Você sabe se aqui tem algum registro? Nós temos sim. Você poderia me acompanhar, por favor? São muitos registros e muitos livros e eu não estou conseguindo achar. Eu vou fazer melhor. Eu vou até onde ficam guardadas as ossadas. Não parece, mas eu acho que vai ser o caminho mais fácil. Achei! 1058. Com esse número vai ficar muito mais fácil. Aqui, Carlos Nicolau Daniele. Sabia que estava aqui. Mas está no nome de Wagner Daniele, que é o proprietário do nicho. E você teria o endereço desse Wagner Daniele? O endereço dele é esse que está aqui. Nossa. A primeira parte do mistério já está resolvida. Temos o nome de um herdeiro e um possível endereço. Agora é pedir para todos os santos possíveis que este herdeiro esteja morando no mesmo lugar. Eu estou cada vez mais impressionado com a coragem do Carlos Daniele e de todas as pessoas que arriscaram a pele na ditadura. Eles viveram situações limite e emoções tão extremas que talvez a memória dos fatos não esteja tão precisa. A Melinha e o César não se lembram de terem recebido o casaco do Daniele. Já o Ronald tem certeza de que isso aconteceu. Bom, e a Renata, depois de peregrinar por 3 cemitérios, conseguiu encontrar os registros do túmulo do Daniele. Eu fiquei orgulhoso dela, não achei que ela ia sobreviver a essa missão. Confesso que fiquei bem cansada depois dessa missão, mas feliz por ter achado uma pista dos herdeiros do Daniele. É claro que depois ficou fácil convencer o André de que estava na hora de voltarmos para a história dos ferretes de marcar escravos. E finalmente vamos testá-los no laboratório de metalografia. Anda logo! Meia culpa, eu sei. A gente já abusou da paciência das pessoas. Vamos logo matar essa. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Leonardo, Oi, tudo bem? Leonardo. Prazer. Tudo bem? Prazer, Renata, André. Cheio de ferrete aqui, tudo bom? André Guerreiro, tudo bom? Então, Leonardo, esse é o nosso objeto, né? É um ferrete que foi doado para a dona Mercedes e ela acredita que seja um ferrete de marcar escravos.
porque foi descoberto através de pesquisas que embaixo da casa dela tinha um cemitério de escravos que morriam durante a viagem ao Brasil. Agora, para poder comparar, Leonardo, a gente trouxe mais 3 ferretes. Essas aqui são do Museu Histórico Nacional. A primeira coisa que a gente observa é que nessa haste tem de uma certa maneira, uma imprecisão ou um modo rústico de fabricação disso. Esse aqui já é bem mais recente. Aqui a haste é melhor, ela é muito mais regular, mas o ponto mais importante é como esse símbolo era preso à haste, que aí é um processo completamente diferente, aparentemente uma soldagem. Bom, esse é o tal. Ele tem um símbolo mais rústico e, além disso, ele está sendo fixado pelos preguinhos. É uma boa indicação de que é um processo antigo de fabricação. Então vamos lá? Próximo passo. Preparação das amostras. Bom, pelo que eu entendi, o processo é o seguinte. Primeiro, as áreas selecionadas dos ferretes são lixadas com cuidado. Depois são polidas com uma pasta de diamante. Aí vem o processo que eu mais gosto, que é o ataque químico, que é a aplicação de uma solução de ácido diluída em álcool para tirar o brilho da peça. Aí elas estão prontas para irem para o microscópio óptico para análise da microestrutura. Então, Leonardo? Bom, baseado na observação que a gente fez, tanto do aspecto do ferrete, né, e a comparação com as estruturas dos outros ferretes, do ponto de vista da metalurgia, a gente não descarta a hipótese que esse material possa ter sido pré-abolição da escravatura. Se ele foi usado para marcar um escravo ou para marcar um boi, aí é uma questão que cabe uma outra análise, mas a gente não descarta essa hipótese, não é um material recente na nossa avaliação. Pelo menos já sabemos que ele pode ser contemporâneo ao período da escravidão. Agora, se ele foi usado para marcar pessoas ou boi, só um especialista pode dizer. A gente precisa achar esse cara. Mas antes eu tenho que ir ao endereço do tal Wagner Danieli. São pelo menos. Eu acho que 103? Aí aqui, ó. Você tá vendo? Tô. Cuidado com os cachorros, tocar. pelo amor de Deus. Então, o cachorrinho. Tem mais de um cachorro. Ai, meu Deus. Vou de casa? Olha o cachorrinho. Oi, tudo bom? Boa noite. Nós estamos buscando informações sobre o Carlos Danieli e a gente teve a informação de que o Wagner Danieli mora aqui. Não, ele morou aqui. Ah, ele morou aqui. E a senhora tem algum contato deles? Filho dele, que pode te dar maiores informações. A filha do Wagner? Fantástico. Como ela chama? É mais. Magda. A Magda foi super solista ao telefone. Ela é filha do Wagner, que é filho do Carlos Danieli. Quer dizer, já temos os contatos dos herdeiros e podemos devolver o casaco. Ronald, E aí, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo ótimo, olha, as notícias são excelentes. O Wagner Danieli, filho do Carlos Danieli, está nos esperando. Os irmãos dele fizeram questão também de estar presentes. A gente só vai ter que ir um pouquinho longe. Vamos para São Gonçalo, tá? Por favor. Estive em São Paulo com o César e com a Melinha e conversamos muito sobre toda a luta, sobre a história do Danieli. Só que eles não se lembram dessa história do casaco. A Amélia não se lembra porque ela não se envolveu diretamente no episódio, né? Ela estava presa também, mas na ala feminina. Então, de fato, a minha conversa foi com o Teles. Não sei exatamente os detalhes sobre o casaco, como chegou a ele. Nem lembro se ele comentou comigo ou não. São 40 anos, né? Mas eu não tenho dúvidas de que
de que o Teles me procurou e me entregou o casaco e pediu que eu levasse o casaco. Isso não tem a menor dúvida. É uma emoção para você estar retornando esse casaco depois de tantos anos? É muito importante isso. Falando no casaco, estamos chegando aqui à casa do filho do Daniele. Oi, Renata. Oi, tudo bem, Tudo Luciano? bem? Tudo jóia? Tô ótima, e você? Tudo bem também. A minha marca, a marca do meu ferrete, eu não achei em lugar nenhum. Queria muito que você desse uma olhada. Ah, vai ser um prazer. Peraí. Impressionante. Ao vivo. Ao vivo. No papel é uma coisa. É, pois é. É longo, né? Uma haste longa. Porque os ferretes que se tem registro normalmente são mais curtinhos. Então, é isso que eu ia te falar. Esse aqui, esses dois aqui, são do Museu Histórico Nacional. Ah. Dá uma olhadinha. São menores, né? E a marca tem aí, com certeza, no seu livro. Agora, a nossa marca não está em nenhum livro. É um P. É. E um E ao A contrário. sinalética de possivelmente algum traficante, né? Do Rio de Janeiro. Pode ser um L também. Pode ser um L? Ah, sim. Isso, essa haste aqui Uhum. pode ser o acabamento do P. Isso aqui. Um L. São hipóteses, né? Eu acho o monograma eu acho grande demais para a superfície do corpo do escravo. Eu acho, mas também não é tão grande quanto o que seria uma hipótese provável, que seria a de Marcar esse o gado. ferrete ser empregado para marcar algum boi, ou, enfim, marcar o gado. A gente tem que lembrar que o tráfico envolve uma violência extrema e talvez não fizesse tanta diferença ser pequeno ou ser 30% maior, porque você está marcando uma peça, você está marcando um animal. Então é possível que talvez fosse algum proprietário até mais cauteloso que precisasse identificar essa carga com mais clareza. Então ele fazia essa marca, né? Aqui, em geral, era no peito, na parte alta, aqui, para que o escravo em pé fosse identificado em meio à carga misturada que vinha no porão dos navios. É importante lembrar que a história é feita de camadas, né? Então, esse objeto, ele, além de ser um objeto histórico, ele é um objeto de memória. Se ele está no museu, se ele está no Instituto, né, de Pretos Novos, para servir, para mostrar o que significou a escravidão, o suplício e a violência que 3 séculos e meio marcaram na nossa sociedade, porque foi a marca do nosso corpo social, eu acho que já é a explicação que a gente precisa ter para o objeto. Bom, o Luciano acha que o nosso ferrete pode sim ter marcado escravos, mas também não refutou a hipótese de ter servido para marcar bois. Sinceramente, não sei se a dona Mercê vai gostar muito dessa hipótese. Eu não poderia estar mais feliz. Estou prestes a viver um grande momento. Ronald e eu estamos ansiosos para devolver o casaco do guerrilheiro Carlos Daniele para sua família. Depois de conversar com companheiros de prisão do Carlos durante a ditadura, peregrinar por alguns cemitérios buscando registros de sepultamento e finalmente achar uma pista do Wagner, filho do Carlos, conseguimos encontrar os herdeiros. Eles vão reviver um pedaço complicado da história de suas vidas nesse encontro, mas é por uma boa causa, homenagear um herói. Prazer, sou o André. Admiro, tudo bem? Ronald, de Belo Horizonte. Como vai, Ronald? Tudo bem? O Wagner está? Não, o Wagner teve um probleminha, não pôde comparecer.
Mas eu sou irmão dele, por favor. Com licença. O mais gratificante para um detetive é chegar a um veredito. Não importa se ele confirma a hipótese inicial ou não. O importante é saber que fizemos de tudo para chegar na história verdadeira. Dona Mercê? Menina, como é que você tá? Tô joia. Ah, que legal. Que bom te ver. Igualmente. Boas Olha, notícias? Ótimas notícias. Ai. Esse ferrete realmente me fez viajar no tempo. É mesmo. Aí conta. Certo. Primeiro nós levamos para fazer um teste metalográfico e garantimos que ele é do século XIX. Maravilha. Conversando com um especialista em tráfico negreiro, ele me deu, digamos que uma boa porcentagem dentro da possibilidade dele ser um ferrete de marcar escravos. Mas ele não me garantiu pelo tamanho da marca. E também porque nós não conhecemos essa marca. Eu fiz toda a pesquisa, fui até a Cúria, procurei essa marca e a nossa marca não foi encontrada realmente. Então a possibilidade dela ser de um traficante, de um pirata, é também muito grande. O que eu queria era chegar aqui e falar, Dona Mercê, a senhora tem realmente um ferrete de marcar escravos aqui, 100%. Mas de uma coisa eu tenho 100% de certeza. A senhora tem um objeto histórico muito valioso nas mãos, do século XIX, uma peça importante para o Instituto dos Pretos Novos. A senhora vai poder expor e, quem sabe, conscientizar as pessoas para que essas coisas nunca mais aconteçam. Isso é para dizer não para isso. É, exatamente. Então eu passo às suas mãos o seu ferrete. Ah, muito obrigada. E foi uma honra para mim descobrir toda essa história. De verdade, graças a você e o seu esforço. Ah, muito obrigada, muito obrigada. As pessoas são mesmo surpreendentes. Eu adorei como a Dona Mercê encarou toda essa história. Ela é de uma espiritualidade, eu fiquei toda arrepiada. O André precisava ter visto isso. Mas a essa hora ele está cumprindo uma missão também muito importante. Esse é o Jurandir, irmão do Carlos. Muito prazer. Jurandir Daniele. Muito prazer. Prazer, Jurandir. André. Prazer. Jurandir Daniele. Tudo bem? Então vamos lá, continuando a sua história. Eu estava falando para o Vladimir que quando eu saí da prisão em 73, um companheiro nosso, que se chama César Teles, me entregou esse casaco aqui, e que pertencia ao Carlos Daniele, e pediu que eu guardasse o casaco, e ele está há 40 anos comigo. Então surgiu essa oportunidade, essa ideia de devolver o casaco para a família. Realmente é uma peça. Eu não tenho conhecimento, eu não me recordo, eu perdi meu pai, era muito novo, eu tinha 10 anos de idade. Mas é uma coisa que a gente vai guardar de uma recordação de coração. Apesar de darem um documento fraudado, que ele era um simples terrorista, mas não, ele era um jornalista, inclusive um jornalista internacional. Esse casaco viajou na China, viajou em vários países frios, ele sempre usava esse casaco quando viajava para essas áreas frias, né? Ah, importante, está chegando minha irmã. Meu nome é Virgínia Daniele de Araújo, irmã de Carlos. A família toda. Prazer. Virgínia. Prazer. Esse é o Ronald, Virgínia. Oi, Ronald. Que bom. Que bom que você trouxe para nós essa lembrança. Sente aqui. Eu vou cansar. Foi muito maravilhoso. Eu vi meu irmão com esse casaco. A gente vai guardar esse casaco aqui com muito carinho, porque a gente tem muito pouca lembrança física do meu pai, porque quando ele foi preso, o pessoal da ditadura invadiu a casa nossa em São Paulo e levaram tudo que vocês possam imaginar. Então a gente não tem lembrança nenhuma dele física. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Né? Eu queria agradecer ao privilégio de poder ter participado desse momento tão especial. Eu acho que nesse ciclo que se inicia agora, vocês têm muito que conversar, então, da minha parte, a missão se encerra por aqui. Eu deixo vocês, então, relembrando e celebrando a vida do Carlos Daniele. Esse tipo de coisa não tem preço. Obrigado. O resgate da memória do Carlos para esses filhos valeu cada pista falsa, cada informação conflitante.
É por isso que eu adoro meu trabalho. Matar cemitério são coisas que a gente precisa discutir pra vida. Tá, a gente tá? discute. Você não gostou não do cemitério de Niterói, não? De jeito nenhum.